Pergunta 105 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 105, daremos continuidade aqui à resposta. Lembrando os irmãos, nós estamos indo por partes. É uma pergunta com uma resposta bastante longa, com muitos termos aqui importantes serem explicados. Por isso essa divisão mais demorada. Hoje nós veremos a partir do pecado da incorrigibilidade. Incorrigibilidade. Nós paramos na última quarta-feira nos pecados de desconfiança e desespero. Então, logo depois desses pecados, nós seguiremos até o pecado do zelo corrupto, cego e insensato. Ou seja, o tipo de zelo distorcido, o zelo que não é de acordo, não é conforme a palavra de Deus. Nós vamos até aí hoje, se o Senhor nos permitir. Eu lerei, os irmãos escutam, devem escutar atentamente. Pergunta 105. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são a incorrigibilidade e a insensibilidade ao juízo, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o usar meios ilegítimos e o confiar em meios legítimos, os deleites e gozos carnais, o zelo corrupto, cego e insensato. Até aqui. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 5, versículo 3. Jeremias 5, versículo 3, eu peço que o irmão que abrir, leia, por favor. Veja onde você lê. Aí você tem uma demonstração bíblica, um exemplo bíblico do pecado de ser incorrigível. E aqui deixa eu definir logo para você, onde você lê. Ora, o que é ser incorrigível? É alguém que, mesmo diante, seja da bondade do Senhor Deus, em agir de forma tão benevolente para com Ele, inclusive a sua palavra sendo falada para Ele, e ao mesmo tempo o Senhor Deus, em sua bondade, anunciando o juízo para que Ele venha a se corrigir, Ele se demonstra incorrigível. Ou seja, é a incapacidade de ser corrigido. É alguém que não quer ser corrigido em seu caminho. Pode ler, Jeremias 5, versículo 3. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Irmãos, tenham ouvido as posições de Jeremias. O povo de Judá, nos dias do profeta Jeremias, é um exemplo claro de alguém, nesse caso de um grupo de pessoas, enorme grupo de pessoas, que era incorrigível. É a ideia de você ser persistente em sua incredulidade. Há uma persistência na incredulidade, do não querer a correção. E esse é um grave pecado, irmãos. É um grave pecado, porque todos nós, uma vez que somos pecadores, somos passíveis de correção. A correção é algo que deve ser para nós, recebida por nós, de maneira natural. Nesse sentido eu falo, é claro, né? Porque uma vez pecadores, você vai ter essa dificuldade de receber a correção. Mas eu digo que uma vez que você entende que é pecador, pela graça de Deus, você sabe que precisa ser corrigido. A correção faz parte da sua vida, da nossa vida. Então alguém que age assim quebra o primeiro mandamento. Por que, reverendo? Ora, porque o primeiro mandamento, que trata do Deus único e verdadeiro, se você se demonstra incorrigível, é uma falta de reconhecimento do senhorio de Deus sobre você. É uma negação da autoridade do Senhor. Ora, se há um Deus, e esse Deus assim se revelou como Deus único e verdadeiro, Ele pode me corrigir. Se eu demonstro incorrigível, eu atento contra esse mandamento. Veja o seguinte pecado. Observe que os pecados mencionados agora, esses dois aqui, tanto do ser incorrigível como também insensível, estão interligados,
mas também estão interligados, especialmente com o que vem depois, a dureza de coração. Mas vamos primeiro para a insensibilidade. Veja, Isaías 42, versículo 25. Pode ler. Comentando essa expressão, Johannes Gerhard dos Vos diz o seguinte: isso significa deixar de reconhecer a mão de Deus nas tribulações e calamidades que sobrevêm a uma pessoa ou nação. Aqueles que atribuem todos os seus problemas ao destino, ao acaso, à má sorte ou à mera operação das leis naturais, jamais veem a mão de Deus no que lhes ocorre. Eles não conseguem compreender que Deus pré-ordenou tudo o que acontece, que todas as coisas estão sob o seu governo providencial e que tudo trabalha conjuntamente para o seu governo moral sobre o mundo. Enquanto as pessoas estão nesse estado mental, nenhum juízo que Deus lhes envie deixará sobre elas qualquer impressão útil. Quem é totalmente cego não verá a luz, mais brilhante que seja. Nem quem é totalmente surdo ouvirá som mais alto que houver. Por quê? Porque ele é um insensível. Por mais que o juízo seja pesado, pense mais uma vez no contexto tanto de Isaías, que é anterior a Jeremias, como no próprio Jeremias, que os irmãos estão sendo cada vez mais familiarizados. É a descrição do povo. Há uma insensibilidade. Eles não são tocados. O anúncio do juízo iminente. E já experimentando em alguma medida esse juízo. Lembrem-se que o Senhor já estava suscitando contra eles, ali no dia de Jeremias, maldições do pacto. Como, por exemplo, a questão da falta de chuvas, da seca. Ainda assim, eles eram insensíveis. Eles não eram tocados. Como um cego, que não pode ver, como um surdo que não pode ouvir. Por mais forte que seja a luz, por mais alto que seja o barulho, eles são indiferentes. E aí veja o terceiro pecado, como está bem conectado com esses dois aqui. Claro, todos estão conectados, mas eu digo especialmente com esses dois que vêm antes. A dureza de coração. Romanos capítulo 2, Romanos 2, versículo 5. Romanos 2, versículo 5. Pastor, qual é a diferença aqui? Você pode perguntar. Ora, você tem aqui tudo isso interligado, mostrando como gradativamente o pecado vai conduzindo a coisas piores. Aquele que não é corrigido ou não se deixa corrigir, expõe a sua insensibilidade. E o grau máximo de ser insensível é a dureza de coração. Então, o que é o indivíduo duro de coração? É alguém que está no seu grau máximo de insensibilidade à palavra de Deus. Deus fala, Deus repete, Deus pronuncia-se novamente, Deus envia juízo e ainda assim o coração cada vez mais endurece. No lugar de amolecer diante da palavra e do juízo, ele endurece. Ou seja, essa é a ideia, ele se torna ainda mais insensível. Um exemplo bem claro na palavra de Deus, de alguém que assim agiu, é Faraó. Você vê isso de forma explícita em Êxodo. Por vezes, Faraó endurece o seu coração diante do juízo de Deus. O juízo era iminente, ele estava piorando à medida que Deus enviava já juízos também, e Faraó endurecia cada vez mais o seu coração. Veja o quão grave é esse pecado, porque mesmo depois do pior juízo que ele poderia sofrer, humanamente falando, que foi a 10ª praga, ainda assim Faraó perseguiu o povo de Deus. Seu coração se endureceu mais ainda. Veja, a minha fala aqui não é contrária, os irmãos sabem muito bem disso, mas mesmo assim eu quero enfatizar a ação soberana de Deus
nesse endurecimento no coração de Faraó. Pelo contrário, eu afirmo isso categoricamente, uma vez que a própria palavra de Deus fala isso. Só que as duas coisas são verdades. Nós não caímos no hipercalvinismo, nem no arminianismo. Nós não damos uma ênfase distorcida à soberania divina, que anula a responsabilidade humana, e nem mesmo, muito menos, nós iremos dar uma ênfase demasiada à responsabilidade humana. Deus endureceu o coração de Faraó, não tenha dúvida quanto a isso, ao mesmo tempo que ele endureceu o seu coração. Endureceu o seu coração. Ele é responsável pelo seu pecado de dureza de coração, de não ouvir, de ser incorrigível, de ser insensível à voz e ao juízo de Deus. Pecado contra o primeiro mandamento. Não reconhece quem Deus é. E, irmãos, aqui eu quero falar só um pouquinho a mais, uma vez que é algo que todo pregador tem por obrigação de falar com alguma frequência quando proclama a palavra de Deus. Isso aqui não é uma pregação, é um estudo, mas uma vez que o tópico aqui está sendo tratado, eu preciso destacar ele com maior ênfase. Isso é perigosíssimo. Isto é perigosíssimo. Toda vez, escute muito bem e guarde isso no seu coração de uma vez por todas, se você não guardou ainda. Toda vez que a palavra de Deus ela é proclamada, toda vez, principalmente no culto solene, na pregação, só tem dois caminhos. Ou o coração é quebrantado, é amolecido, e assim ele é cada vez mais transformado por ela, ou ele endurece. Não há terceira via, não há aqui uma neutralidade, não há uma outra possibilidade, não há. Ou você tem um coração quebrantado ou endurecido. Pastor, em todo sermão, em todo anúncio da palavra, como é o caso agora, mas principalmente na pregação, que é quando Deus fala especialmente ao seu povo. Toda vez. E aí, entenda isso. Existem graus desse endurecer do coração. Como assim? Deixa eu dar um exemplo prático. O pastor está pregando a palavra do Senhor fielmente, expondo o texto bíblico, aplicando. E aí tem algo do texto que o pastor fez a explicação e aplicou e você, naquele momento específico, não recebeu. Por mais que você seja um crente verdadeiro, você não rejeitou a pregação como um todo, mas teve algo ali que você discordou. E eu estou partindo do pressuposto que o que foi explicado e aplicado foi fiel. De fato, Deus falou. Pois bem, esse não aceitar é uma demonstração de endurecimento de coração. O seu coração se demonstrou duro para aquela verdade da palavra de Deus. E por mais que você não experimente, e louvado seja Deus por isso, a condenação eterna, uma vez que você está em Cristo, você provará sim juízo de Deus, consequências do seu pecado, por você rejeitar a palavra de Deus, ainda que pontualmente. Porque o teu coração se demonstrou endurecido. É claro que o pecado aqui, destacado pelo nosso catecismo, ele é especialmente referente ao endurecimento último, àquele que o indivíduo, aquela falta de ouvir do indivíduo para a conversão mesmo, para o evangelho, que é o que os fariseus demonstraram e outros também ao longo da história da igreja. Então, essa dureza de coração que não ouve de forma nenhuma a palavra da salvação, claro que ela é muito mais danosa. A palavra é proclamada, o indivíduo não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não o reconhece. Mas eu quero pontuar que você, mesmo sendo um crente, pode, pontualmente, ter o coração endurecido para alguma verdade da palavra de Deus. E por que eu chamo a atenção de você para isso? Porque se você fizer uma inspeção, você fazer uma autoanálise, autoexame no seu coração, pela palavra de Deus, é claro, você verá que muitas vezes, você tem consequências na sua vida pecaminosas, de coisas pecaminosas, porque não aplica a verdade da palavra de Deus a estas circunstâncias. Exemplo prático. Por que nós temos muitos casos, estou falando de forma geral, na Igreja de Cristo, Igreja visível, muitos casos de pessoas que estão... não estão se dando bem com outras dentro do corpo de Cristo, ou seja, pessoas sem se falar, não falando direito com um irmão em Cristo, por falta do
perdão, a prática do perdão, não apenas de boca, mas exercer, praticar o perdão. Quando você não perdoa aquele que te ofendeu, você está demonstrando o seu coração endurecido a uma verdade da palavra de Deus, não praticando essa verdade. Ainda que você não rejeite, você não vai dizer com seus lábios, não devo perdoar ninguém. Não, se é um crente verdadeiro, você vai afirmar, é verdadeiro, eu devo perdoar, sim, mas você não exercita. Uma vez que você não exercita, você demonstra o coração endurecido para essa verdade. Esse é um exemplo de muitas coisas. Princípios relacionados ao casamento, à criação dos filhos, ao trabalho, a tudo na vida. Você, quando rejeita uma verdade, seja ela a sua rejeição teórica ou prática, você tem consequências desse endurecimento, desse pecado que você comete. Que é a falta do reconhecimento do senhorio de Deus, da sua soberania sobre você. Veja se não é isso. Pegando no exemplo do perdão. Quando eu não perdoo aquele que me ofendeu, eu estou negando o senhorio de Deus sobre a minha vida. Porque Ele mesmo é que me ordena perdoar. De coração. Continuando. O pecado da soberba. Veja. Dureza de coração e o pecado da soberba agora. Aí veja, os dois pecados juntos, né? Soberba e presunção aqui. Que é realmente a ideia de se exaltar. Vá para Jeremias. Novamente, Jeremias, capítulo 13. Jeremias 13, versículo 15. E agora Provérbios 16, versículo 5. Provérbios 16, versículo 5. Nação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Irmãos, se a gente pudesse sintetizar, e até citando aqui as palavras do Johannes Gerhard Voss, o que seria o significado de soberba, um dos seus significados seria uma perversão do respeito próprio, que é legítimo. Você deve ter consideração por si mesmo nesse sentido, tá? Numa justa medida. Só que como o pecado distorceu todas as coisas, isso também aconteceu. Então é alguém que olha para si mesmo de maneira superior, tem uma estima elevada de si mesmo, superior ao seu semelhante. Ele se tem em alta conta. Se tem em alta conta. E isso é pecaminoso. E tem pelo menos duas razões básicas porque isso é pecaminoso. Primeiro, porque isso é uma demonstração de que nós, como criaturas de Deus, deveríamos ser submissos ao Senhor e reconhecer que Ele é tudo e nós não somos nada. Nós somos criatura. Como é que uma criatura pode se exaltar? E isso é mais vil ainda, isto é, o pecado da soberba é mais vil ainda, a presunção, porque também parte de criaturas caídas. Então nós não apenas somos criaturas que têm um Criador e devem exaltar a esse Criador e não se exaltar, mas também somos criaturas caídas, pecadores. Em outras palavras, nós nos exaltamos pelo quê mesmo? O que nós temos para nos exaltarmos? Como criaturas e como criaturas pecadoras. O que nós temos para nos exaltarmos? O que possuímos? Pensando aqui, se tudo que nós temos provém de Deus, se tudo que nós somos é por causa do Senhor Deus, então não há nenhuma legitimidade em se considerar superior ao seu próximo. Vá para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Veja esse texto, como aqui Paulo faz 3 perguntas que elas arrebentam, irmãos, com o orgulho, arrebentam com a soberba. 1 Coríntios 4, versículo 7.
Percebe? Se você tem bens, se você tem dons, se você tem alguma capacidade intelectual, se você tem a aparência física, uma beleza, o que você tem, o que você é, tudo é porque você recebeu. Em última instância, não pertence a você. Não pertence a você. Eu tenho uma família, eu tenho... Tudo que você tem, tudo que você é, não pertence a você. E você recebeu, veja, veio de outro, não foi mérito teu essa conquista. Em última instância, não. Então, veja a vileza desse pecado. De como Deus o trata assim. A Bíblia é muito clara em falar isso, que Deus resiste, a ideia de Deus enfrenta o soberbo. Deus se opõe ao soberbo. De forma pesada. E o julgamento contra estes é severo. É severo, irmãos. E é um contrassenso, é uma contradição. Um cristão, ainda mais um reformado. Por que ainda mais um reformado, pastor? Porque nós afirmamos as doutrinas da graça. Porque nós anunciamos publicamente e dizemos que nós somos salvos pela graça somente. Pela fé somente. Em Cristo somente. Então, como é que nós podemos afirmar isso, mas temos que ser soberbos? Quando a gente pratica esse pecado, nós estamos sendo ainda mais vis. Ainda mais vis. Todos nós. Também atentando contra o primeiro mandamento. Devemos tributar toda a glória ao Senhor nosso Deus. A soberba, irmãos, ela toca na glória de Deus. E lembre-se que o profeta Isaías, Deus falou pelo profeta Isaías: a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém. O soberbo faz isso, o presunçoso faz isso. Ele tenta alcançar uma glória que não é dele. Lembre-se também mais uma vez de Jeremias, sermão recentemente pregado. No que você deve se gloriar? No conhecimento do Senhor Deus. Em conhecer ao Senhor Deus. E não é se gloriar no sentido de ter um conhecimento elevado do Altíssimo, sou melhor do que o meu próximo. Não é esse sentido. Eu devo me gloriar, me alegrar em conhecer cada vez mais ao meu Senhor. E ser grato e saber que se eu o conheço é porque ele se revelou a mim. E quanto mais eu sei acerca dele, quanto mais eu tenho comunhão e intimidade com ele, é porque ele graciosamente tem assim me concedido. E não porque eu mereça. Não porque eu mereça. Continuando. Agora veja o pecado da segurança carnal. Depois de ver soberba e presunção, veja a segurança carnal. Apocalipse capítulo 18, versículo 8, primeiro. Apocalipse 18, versículo 8. Um dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que ajuda. E agora Isaías 28, 15. Isaías 28, 15. Fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o período do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nós temos escondido. Comentando essa expressão, mais uma vez, o Johannes Guerra dos Vozes diz o seguinte: a segurança carnal é a confiança condescendente de que tudo vai dar certo, quando não temos fundamentos legítimos para tal confiança. É a segurança carnal que leva as pessoas a dizerem paz, paz, quando não há paz. Você lembra disso? Ela envolve uma atitude complacente para com o pecado, uma atitude indiferente para com Deus. É pecado porque desonra a Deus, a quem deveríamos buscar com entusiasmo e servir com fidelidade, e engana o nosso próprio ser, em vez de nos levar a conhecer e a enfrentar a verdade da nossa real condição. Por isso, uma segurança carnal, ela não procede do Senhor Deus. Ela é com base na nossa própria percepção, de acordo com a nossa própria natureza pecaminosa. E aqui ele cita aquele contexto lá de Jeremias mais uma vez.
Quando o povo, no caso, os profetas anunciavam isso, paz, paz, quando não havia paz. Eles estavam em guerra contra Deus. E Deus mesmo prometeu que ele iria fazer guerra contra eles, suscitando assim a Babilônia. Segurança carnal. A nossa segurança, irmãos, por que é o primeiro mandamento? Deve estar no Senhor Deus. Perceba que esse é um eco desde o início da palavra, da revelação bíblica. A nossa segurança, a nossa proteção, os salmos anunciam isso o tempo todo, está no Senhor Deus. Confiar em qualquer outra coisa que não seja em Deus, não apenas para a nossa salvação, para tudo, é uma segurança carnal. Outro pecado, tentar a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. Pode ler, é o texto famoso da tentação que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Mateus 4, versículo 7. O que é tentar a Deus? Os irmãos já ouviram sobre isso em outros tempos, né? Já falei sobre isso algumas vezes aqui. Tentar a Deus, de forma resumida, seria se colocar numa situação perigosa, numa situação onde você é imprudente, confiando que Deus irá livrá-lo. De forma resumida, seria isso. É uma forma de definir tentar a Deus. Exemplos práticos. Eu não preciso colocar trancas na minha casa, eu não preciso fechar com o cadeado, não preciso fazer nada. Deixo aberta a noite todinha aí, porque Deus me protege, Deus cuida de mim. Ora, essa é uma atitude, alguém vai dizer, que coisa idiota, pastor. Isso, de fato, é uma situação extremada da situação. Mas antes de você ter uma ideia de que qualquer coisa que esteja na mesma natureza que isso, ou seja, alguém se colocar numa situação imprudente, de risco, confiando que Deus vai livrar, fazendo já propositadamente, eu farei isso porque certamente Deus vai me livrar, isso é tentar ao Senhor Deus. Lembra que o contexto de Mateus capítulo 4 o Senhor está no pináculo do templo juntamente com o diabo, e o diabo faz a proposta, lança-te daqui, que certamente o teu pai vai enviar os anjos para te socorrerem. Ou seja, te coloca numa situação de risco propositadamente, que certamente Deus irá te livrar. Não. A soberania divina e a sua providência não anulam, novamente, a nossa responsabilidade. Nós usarmos os meios para nos precavermos, para nos protegermos, para zelarmos pela nossa vida, do nosso próximo, de forma nenhuma. Pelo contrário, antes confirma. É nosso dever usar esses meios. Do contrário, estaremos tentando ao Senhor nosso Deus. Tentando o Senhor nosso Deus. Deus não tem nenhuma obrigação de nos livrar de nada, nos proteger de nada, nenhuma obrigação. Ele faz por sua graça mesmo. Quanto mais nós colocarmos isso como se fosse algo que ele tivesse que fazer e ainda propositalmente procurando isso, o mal, sobre nós. O pecado de usar meios ilegítimos. Romanos 3, versículo 8. Romanos 3, versículo 8. Usar meios ilegítimos. Pratiquemos males para que venham bens. Irmãos, esse é o ensino os fins justificam os meios. Se o meu propósito é alcançar algo que agrada a Deus, é algo bom para Deus, o meio que eu utilizo pode ser sim um meio mau. Isso é pecado. Isso é pecado. Exemplo. Preciso dar, será? Recentemente, né? O meu propósito é alcançar vidas. Eu preciso ganhar vidas para o reino de Deus. Eu preciso pregar o evangelho e as pessoas virem a Cristo.
Então eu uso de todos os meios que estiverem disponíveis, inclusive me associar com o carnaval. É um exemplo disso. Vocês ouviram recentemente, mas tem tantos outros, irmãos. Não apenas os fins devem ser legítimos, devem ser aprovados por Deus, os meios também. Os meios também. Se os meios não são legítimos, não podemos assim fazer, ainda que o fim seja bom. Ainda que o fim seja bom. Ainda falando de evangelização, porque esse tema ele acaba, infelizmente, lidando muito com essa questão dos meios e tudo mais. Alguém que fala na igreja, um jovem, uma moça, diz, não, eu vou firmar um compromisso com aquele rapaz ou com aquela moça que não é crente com o objetivo de evangelizar. Mais uma vez, o fim é legítimo. Qual é o fim? Eu quero falar de Cristo àquela pessoa. Mas o meio qual é? É ilegítimo. Você não deve firmar um compromisso com uma pessoa que está fora da aliança. Até porque o compromisso firmado visa o matrimônio, o casamento, a aliança matrimonial. Então todo meio precisa ser também legítimo. Do contrário, também será quebra do primeiro mandamento. Colocando de outra maneira, o Senhor Deus, o Deus único e verdadeiro, que ordena os fins e se agrada dos fins, também ordena os meios para os fins serem alcançados. Isso é uma tentativa, irmãos, porque também é quebra do primeiro mandamento, né? É uma tentativa de ser mais sábio do que Deus. Ser mais sábio do que Deus. Eu vou aqui dar um jeitinho. Lembra lá de Abraão? Vai na mesma toada. A promessa está feita, Deus vai fazer de fato, mas e ele tem o fim qual é? Está uma grande nação, a sua promessa deve ser cumprida, então vou aqui usar um meio. Qual meio? Foi dormir com uma mulher que não era dele. Tentar ter um filho com uma mulher que não era a mulher que Deus tinha ordenado para que ele assim tivesse um filho. Então toda vez que nós agimos assim, é uma tentativa, uma demonstração de tentarmos ser mais sábios do que Deus. Como se Deus precisasse de alguma ajuda. Como se o meio que ele ordenou, não, esse meio é muito difícil. A forma de chegar aqui é mais longa, eu tenho um atalho. Então sim, é uma corrupção da verdadeira sabedoria. É tolice, na verdade, é insensatez. E aí veja o próximo. Veja a precisão teológica dos nossos documentos. O próximo pecado mencionado. O pecado de confiar em meios legítimos. Jeremias, novamente. Jeremias 17:7. Jeremias 17:7. Se você lê essa proposição aqui do catecismo sem entender o seu contexto, inclusive à luz da palavra de Deus, é claro, você vai ficar um pouco confuso. Espera aí, pastor. Você acabou de explicar que os meios devem ser legítimos para Deus aprovar, para se alcançar os fins legítimos também. Como o catecismo está falando que é condenado pelo primeiro mandamento confiar nos meios legítimos? A ideia de confiar aqui é confiar em última instância. Ou seja, é aquele que deposita toda a sua confiança, a sua esperança no meio, e não no Deus que prover para nós as coisas, os resultados. Exemplo, é legítimo, e você deve assim fazer, senão você vai tentar a Deus. Veja como está conectado. Você vai tentar a Deus se você está doente e não cuida da sua doença através de medicamentos, de um médico, ajudando um profissional de saúde. Tudo isso é legítimo. Aquilo que é doença, tá, irmãos? É bom frisar porque hoje tudo entra na categoria de patologia. É doença. Aquilo que de fato é doença, aquilo que é físico, que constitui doença, pois bem, é legítimo você usar esse meio para tratar da sua doença. Como eu disse, pode ser um médico, uma cirurgia, o que for. Só que o catecismo menciona que você não pode confiar em última instância nesse meio. Tem que confiar em quem? No Deus que pode te curar.
Porque se você buscar o tratamento, fazer tudo tem que ser feito, tudo, seguir a risca, e Deus não quiser, você morre com aquela doença. Então Deus é quem cura, seja através dos médicos, através de medicamentos, através da cirurgia, ou sem os meios, direta. Ele quem cura. Então nele nós devemos confiar. Percebe? A ideia não é jogar fora os meios. Os meios legítimos devem ser utilizados. Mas você não põe a sua confiança neles em última instância. Confie em Deus, que trabalha com ou sem os meios. Próximo pecado, penúltimo de hoje, citados aqui, no caso plural, que é a mesma ideia, os deleites e gozos carnais. Deleites e gozos carnais. 2 Timóteo 3,4. 2 Timóteo 3,4. Esse é bem claro, esse pecado aqui de entender, acredito que os irmãos, até mesmo fazendo leitura natural, compreendem aqui. 2 Timóteo 3,4. Ora, que pecado é esse? É o pecado de alguém estar tendo deleite, prazer no pecado. A ideia aqui de deleite e gozos carnais é aquilo que é fruto da sua natureza pecaminosa. Os cristãos, nós somos regenerados e recebemos do Senhor uma nova natureza. Então a gente não vive mais de acordo com a carne, a gente não é mais escravo da carne. Toda vez que você tem um deleite carnal, um prazer carnal, isto é, que é conforme a sua natureza pecaminosa, você está quebrando o primeiro mandamento. Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui. Imagine alguém que está tendo prazer em comer, saborear uma comida. Ora, em si isso não é nada pecaminoso. Ele pode comer e deve sim dar graças a Deus e glorificar o Senhor na sua alimentação. Ele agradece e tem deleite naquilo. Outra coisa é se ele incorrer no pecado de glutonaria e se deleitar nisso. Isso é um prazer carnal. Assim como é a embriaguez, assim como é a relação sexual fora do contexto do casamento. Dentro do casamento, um prazer legítimo, ordenado por Deus, que é para a glória do Senhor e é deleitoso de fato. Mas fora do casamento, um prazer carnal. E assim por diante. É todo tipo de deleite e gozo que você tem de acordo com a sua natureza pecaminosa. Por que quebra o primeiro mandamento? Ora, por quê? Porque você não está subjugando a sua carne, mortificando o pecado, e assim também, nesse sentido, você deixa de reconhecer o domínio do Santo Espírito sobre você. Você é templo e morada dele. Ele habita em você, ele domina você, ele rege você. Se você tem deleites naquilo que é carnal, você está indo contra o senhorio dele. E a alegria que você deveria ter nele, no Senhor. No Senhor. Em último lugar, o zelo corrupto, cego e insensato. 3 textos aqui para a gente ler, e aí eu faço a explicação breve, eu faço a leitura aqui da explicação, inclusive, e a gente encerra com oração para depois separarmos para orarmos separadamente. Né? Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículo 17. Pode ler. João 16, 2. João 16, 2. E Romanos 10, 2. Romanos 10, versículo 2. Eu lembro que há algum tempo eu dei um estudo, não sei se foi aqui na Betel, se foi na congregação, se foram nas duas, falando sobre o zelo puritano. E esse estudo, se eu não tiver dado aqui ainda, pretendo dar em nossa igreja. É importantíssimo a gente entender
a compreensão bíblica de zelo. O zelo é algo que é ordenado por Deus, o zelo santo, o zelo que agrada ao Senhor Deus. Mas há um tipo de zelo que é pecaminoso, na verdade, mais de um tipo de zelo. E aqui o catecismo enumera 3 tipos, pelo menos. Deixa-me ler o comentário de Orgânicos Guerra dos Vossos também, para você ver isso de forma mais abrangente. Ele até dá um exemplo prático aqui também, alguns, na verdade. A palavra zelo significa entusiasmo por alguma coisa, entusiasmo que leva a vigorosa atividade por tal causa ou ideia. A palavra, ele dá um exemplo da palavra chinesa. A palavra chinesa para zelo é literalmente um coração quente, o que nos dá uma boa ideia do sentido. Ter zelo ou ser zeloso por Deus é bom e certo, mas há também modos errados de zelo, aos quais o catecismo descreve como corrupto, cego e insensato. Isso significa que, mesmo sendo zelosos para com o Deus verdadeiro e seu serviço, o nosso zelo pode ser pecaminoso. O zelo corrupto é o que procede do nosso coração pecaminoso, seus desejos e impulsos, e não da nossa nova natureza e da obra do Santo Espírito em nossos corações. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Se durante uma discussão com alguém sobre a verdade da Bíblia, um crente em Cristo na defesa da palavra de Deus perde por causa do seu zelo o controle e fica irado, em vez de ser humilde e manso, é um exemplo de zelo corrupto, ou seja, alguém que, por mais que esteja defendendo a verdade do Senhor Deus de forma zelosa, se torna iracundo na discussão, e ali perde a paciência com seu irmão. Ele está, assim, tendo um zelo corrupto. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim ainda, zelo cego é aquele que não se fundamenta no entendimento verdadeiro. Quando o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, perseguia os cristãos, é um exemplo de zelo cego, como mais tarde ele mesmo o reconheceu. Os judeus, nos dias de Paulo, tinham zelo por Deus, mas não com entendimento, o que era, portanto, um zelo cego. Um outro tipo de pecaminoso de zelo é o zelo insensato, que é o zelo por alguma coisa que é certa e verdadeira, mas ao qual falta sabedoria e bom senso. Por exemplo, instar aos crentes em Cristo a participarem regularmente de reuniões de oração é ter zelo por algo que é certo. Mas se alguém insiste em reunião de oração que dure várias horas todos os dias e tenta convencer seus co-irmãos de que todo o tempo livre deles tem de ser empregados em reuniões de oração e nada mais, isso é zelo insensato, pois não é conforme a sabedoria e bom senso. Imagine, a pessoa tem seus afazeres, seu trabalho, seus estudos, sua vida, e ela vai ter que estar todos os dias, durante várias horas, se reunindo em oração na igreja ou em outro lugar com seus irmãos. O zelo pela reunião de oração é correto, é bíblico, é certo, mas esse tipo de zelo aqui mencionado é um zelo insensato, porque não tem bom senso, não está sendo sábio. Ele dá um exemplo aqui, diz assim: certo jornal registrou o caso de um zeloso crente que estragou um automóvel recém-pintado, pertencente a outrem, escrevendo nele a giz e com grandes letras as palavras Jesus salva. Isso é zelo insensato, pois faltou de sabedoria e bom senso. Todos os tipos, irmãos, são condenados pela palavra de Deus. O zelo santo deve ser de acordo com a vontade do Senhor. Então não é a apatia que nós devemos buscar ou então estarmos acostumados com ela, como há pessoas que são assim também na igreja, apáticas e o coração não arde pela verdade divina, pela igreja de Cristo, pela própria glória de Deus. Deve arder. Você deve ser zeloso por tudo isso, tenha dúvida, mas não de forma cega, insensata e aqui também corrupta. Não. Cada um desses pecados são pecados contra o primeiro mandamento. Percebe que não é porque nós falamos algo ou fazemos algo em nome de Deus que justifica. Tudo que fazemos em nome do Senhor deve ser de acordo com a sua santa vontade, até mesmo nosso zelo sincero. Aqui a gente termina hoje o estudo e na próxima semana, se Deus quiser, na verdade, mais à frente, a gente volta a partir do próximo pecado mencionado, que é o pecado da mornidão. E seguimos até todo tipo de pacto com ou consulta ao diabo e o dar ouvidos às suas sugestões. A gente vai até lá, se Deus assim também nos permitir.